Eu tô meio rouco, mas ainda eu ainda estou conseguindo falar, só meio rouco. Então, bom dia, Paulo César Oliveira, bom dia, David Araújo, bom dia, Cíntia da Silva, bom dia, Gabriela Letícia, bom dia, Gladson Silva, bom dia, Danilo Quintela, bom dia, Raul Cornélio, bom dia, Magno, bom dia, Paulo César Oliveira, bom dia, Raul Cornélio. Não, espera, quem é que estava ali? Ah, era Alex Sena, que estava no cantinho, que não dava para ver o nome. Alex Sena, bom dia. Então, registrar aqui a presença de quem chegou 8 horas, né? Alex Sena, Cíntia da Silva, André Ilvia, Danilo Quintela, David Araújo, Gabriele Letícia, Gladson Silva, Magno Silva, Paulo César Oliveira e Raul Cornélio chegaram hoje. Então, 8h13. Vocês tiveram tempo durante a semana para dar uma olhada no material? Como é que foi? Não? Também não consegui, professor, infelizmente. Comecei a olhar às 7 horas, mas não é suficiente. Tentem arrumar um tempinho para poder dar uma olhada no material antes da aula, viu, gente? Principalmente fazer exercícios. Tem uns exercícios aí que nunca dá tempo da gente fazer todos na aula, que vocês podem fazer em casa. E tem um material do professor que está em inglês, mas tem a correção dos exercícios. Então, se você precisar corrigir o exercício que você... Onde, professor? Onde é o material que tem a correção dos exercícios? Facilitaria muito. Tá lá? Deixa eu mostrar, porque às vezes você não... Por favor, por favor. Lá aqui. Ei, professor, bom dia. Vocês já estão vendo aí a sala de aula? Estão vendo? Sim, sim. Aí, aqui em atividades, você tem que descer lá embaixo. Agora, o problema é porque tem esse botão aqui que ele vai escondendo as coisas, ó, tá vendo? Vê mais. Aí você tem que ficar apertando ele várias vezes. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, olha, vê mais. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vê mais. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí aqui, ó. O primeiro, Atenas em inglês, terceira edição. Aí, aqui, olha. Tem assim, ó. Aqui tá aparecendo só 4. Aperta assim, ver material. Quando você aperta ver material, mostra que não são só 4, são 5. Aí tem esse aqui, ó. Atenase Teacher Manual. Aí esse aqui, nesse material aqui, tem a correção dos exercícios. Está em inglês, mas tem a correção dos exercícios. Tudo bem?
Ótimo, ótimo. Vou baixá-lo imediatamente. Muito obrigado, professor. Isso. Ei, professor, no caso eu sou o novato, né, que pediu a transferência para a turma do senhor. Eu não fiz, mas o senhor mandou, foi alguma atividade para a gente ler, fazer, na semana passada? A gente está no capítulo 5, né? A gente Sim, sim. fez a leitura do capítulo 5 alfa. Aí agora a gente vai começar a leitura do capítulo 5 beta. Esse aqui. Professor, o livro de atividades ao qual o senhor se referia é esse Athanase Teacher Manual, é? Isso, esse aí não é um livro de atividade. Esse aí é o manual do professor que ele vai ter as correções das atividades e algumas orientações a respeito de como fazer, né, a didática do livro. Ótimo, muito obrigado. A gente respondendo sozinho fica difícil tirar as dúvidas assim, sabe? Mas com essa aí dá certo. Muito obrigado, professor. Uhum. Sim. Aí, como a gente, na semana passada, a gente viu o 5 beta. Aí a gente vai ver o 5, melhor, 5 alfa. No 5 alfa, a história contava que o Felipe, o filho de Diceópolis, que é o personagem da nossa historinha que a gente acompanha, tinha estava pastoreando as ovelhas com um cachorro chamado Argos, quando o Argos viu uma lebre e perseguiu uma lebre até as montanhas. E aí o Felipe encontrou seu avô e o seu avô disse para ele que ele deveria ir buscar o cachorro. Então, o seu avô pegou a sua bengala e foi junto com o Felipe atrás do cachorro. Nessa parte agora da história, eles vão encontrar um lobo, Rolicos, que é o lobo. Tudo bem? Aí aqui tem uma imagem que de um homem, né? E aqui você tem um cachorro e um lobo. Todo mundo entendeu a imagem? Sim, sim, tudo tranquilo. Aí temos aqui a legenda da imagem. Quem pode ler a legenda da imagem? Tem uma transliteração também para a legenda da imagem, para ajudar quem ainda está se alfabetizando. Ho Argos Hormai Epitolikon. Perfeito. Aí, Paulo, como seria a tradução? Como é que você acha? O que você acha que é a tradução dessa frase? Eu traduziria livremente pelo o cão se deparou com o lobo, mas eu não sei o sentido desse verbo Hormai ainda não. Pois é, não é bem se deparou, mas você conseguiu traduzir assim por alto, né? O Hormai, ele tem assim vários é, sentidos. Aqui a gente podia dizer assim, ele parte para cima do lobo, ele ataca o lobo, ele lança-se sobre o lobo. Dava para dizer isso, né? Esse hormai, ele é um verbo que tem a ver com hormônio.
Então tem uma certa ideia de lançar-se, de correr, né? Tudo bem? Ok. E aí tem a preposição epi, que dá a ideia de sobre, né? Tudo tranquilo? Tom Lincoln está no acusativo e Roargos está no nominativo. É o sujeito, né? E o outro é o objeto da preposição. Aí aqui no vocabulário temos os verbos apofeugo, eu fujo, eu escapo, gignosco, eu conheço, reco, eu chego, eu venho, eu cheguei. Esse é um pouco diferente. Taumazo, eu admiro. Pasco, eu sofro, eu experimento. Tipto, eu acerto, eu firo. O substantivo homitos, o relato, o mito, a história. Os pronomes remeis, nós, e rimeis, vós, vocês. Os adjetivos agatos, agaté, agaton, bom, nobre. Agrios, agria, agrion, selvagem, feroz. Protos, proter, proton, são adjetivos de três formas, uma para o masculino, uma para o feminino e uma para o gênero neutro. Os adjetivos ou pronomes autos, auter, autor, como adjetivo de intensidade ou de identidade, ele pode ser traduzido como o próprio, o mesmo. Autos, auter, autor, como pronome no nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ele pode ser traduzido como ele, ela, dele, dela, ou a. Então, essa palavra aqui, ela tem mais de uma função, né? Pode funcionar como uma espécie de um adjetivo e também como uma espécie de um pronome. E como pronome, ele pode dar uma ideia de identidade, assim, dizer assim, é o mesmo, mesma pessoa, a mesma coisa. Mas também pode dizer assim, é a própria pessoa, a própria coisa, não é outra coisa, é essa pessoa mesmo. Tá dando para entender? E é um adjetivo que virou um radical produtivo, né? Nos cognatos, automóvel, né? Que mais nós temos? Autônomo. Vocês lembram de mais algum? Por enquanto não, né? Aí as preposições aqui, epi mais dativo, dá a ideia de em, sobre, acusativo, dá a ideia de para, contra. Então a ideia básica dela com o dativo é de em ou sobre, mas com acusativo, ali na legenda, estava mais para contra, né? Contra o lobo, para o lobo. Hipo é como se fosse o oposto de epi. Com o dativo dá a ideia de sob, embaixo de. E com o acusativo acaba também dando a ideia de sob, embaixo de. Os advérbios entalta significa então, aqui, junto a, lá, de lá. Entalta de, então o entalta com a partícula de pode dar a ideia de naquele exato momento, então, é um reforço, né? Dando a ideia de tempo. Nun é agora, dá a ideia de agora, né? Nun. As conjunções cai, cai,
quando você tem uma repetição da conjunção cai, cai, você pode dar a ideia de ambos, fulano e fulano, ou os dois, fulano e fulano. Rote é uma conjunção que pode ser traduzida como que, às vezes como porque, mas aqui no texto deve aparecer como que, uma conjunção integrante. Aí, aqui eu também tentei fazer uma transliteração assim do lado para ajudar quem está com problemas de alfabetização. Quem gostaria de ler? O parágrafo. Posso ler, professor? Paulo, por favor. Epei de toi olio proscorusin, rote Filipos kai hopapos, polum psiphon acousin, hilacte gar agrios, hoargos, ta de probata polin torubum poiei, spelum o bulotai gar gignescain ti pasque ta probata. Um protos parestim hopais kai hidu homen argos mene prostei hodoi kai agrios hilactei catabaine de ectum orus prostum oelion lucos megas homen on Philippos mega boy kai litos lambane kai balei ton likon hode argos ochmai epoton kai otos argios agrios empiptei oste en nas trefei holicos kai apophelgei diokemen hon hocion hode Philippos spelde metauton. Isso. Aí aqui ele deu um vocabulário complementar, psofon como barulho, thoribon como tumulto, bulontai, eles querem, ou eles desejam, né? Balei, lança, acerta, hormai, lança-se, empiptei, cai sobre, ataca, anastrefei, volta-se, metalton, depois dele, atrás dele. Então vamos voltar para o começo do parágrafo. EPD seria quando e quando, toial, lioi, do aprisco, da caverna, lá onde as ovelhas ficam guardadas. Proscorucem, se aproximam, eles quem? Rotefilipos, né? Tanto Filipe, Cairopapos, quanto o avô, Polum, muito, Psofon, muito barulho, Aculse, eles escutam, Aculse, eles escutam. Hilactei, late, está latindo, gar, pois,
agrios, ferozmente, selvagemmente, roargos, o argos, o cachorro, tá de probatá, e as ovelhas, polim, muito, thoribon, muito tumulto, poiei, estão fazendo muito tumulto. Espeudo sim, eles se apressam, portanto, então, bulontai, querem, desejam, gar, pois, gignosquei, saber, ti, o que, pasquei, o que sofrem, tá probata, as ovelhas, protosum, primeiro, então, parestim, rapaz, está presente o rapaz, né, o Felipe, no sentido de ele chegou primeiro, né? Cai, idu, e veja, ou eis que, Romen, por um lado, o Argos, Romenargos, por um lado, o Argos, Mene, Prostei Rodói, ele permanece junto do caminho, cai, agrios e ferozmente rilactei. Ferozmente late, está latindo ferozmente. Lactei. Isso, rilactei. Lactei é late ferozmente, é, professor? Isso. Bom dia. Bom dia, Roger. Rilactei, agrios, ferozmente, rilactei, late, ferozmente. Não era esse aqui não que eu queria clicar, era aqui. Então teve um problema com o Magno, aí ele está saindo. O Catabainei desce Ectuoros da montanha, Prostoaulion, em direção à caverna, em direção ao aprisco, né, onde ficam as ovelhas, Lycos megas, um lobo grande, um grande lobo, Lycos megas, Romenum, Filipos, Megaboai. Então, por um lado, Filipe grita alto, Megaboai. Aqui mega não é grande, é alto, no sentido de um som alto. Megaboai, Cailitos, Lambanei, pedras, litos, pedras, pega pedras, Caibalei, Tonlicon, e joga no lobo, acerta o lobo com as pedras, né? Rodear. Megas é grande e mega é alto? Aqui neste contexto, sim, porque megas está no acusativo e está concordando com Lycos, está qualificando Lycos. É um lobo grande. E ali, mega está servindo, é um neutro plural, está funcionando como um advérbio de modo. Então, ele grita boai, mega. Ele grita de uma maneira alta, de uma maneira grande, no sentido de volume alto, um volume grande. Mega boai. Lembre de megafone, por exemplo, né? Então, meio que dá a ideia de alto, né? Continuando. Obrigada, professor. Tudo bem. Aí aqui, rodeargos, hormai, epauton. E
E por outro lado, né, o Argos, ele lança-se sobre ele, sobre o lobo, né? Cai Rutos, Itão, Rutos, Itão, e assim, agrios ferozmente, empiptei, cai sobre, ataca, roste, de maneira que anastrefei, rolicos, o lobo se vira, se volta, cai, anastrefei, rolicos, cai, apofeugue, e foge, e escapa. Diokei men Rokion. Por um lado, Rokion, né, o cão, Diokei, persegue, Rode, por outro, Rode Filipos, o Filipe, Speudei, se apressa, Metalton, atrás dele, né, depois dele. Aí, continuando aqui o segundo parágrafo. Alguém gostaria de ler o segundo parágrafo? Bom dia, professor. Vou tentar aqui. O senhor está me ouvindo? Sim, Cíntia, escuto. Ah. Vamos lá. Rode papos, ede eis acron, ton oros, requei kai ton lucon orai, kai boain, eu te deuro, Filipe, me dioque ao epaneute, num derro agros, ton lucon, odax, lambanei, kai, cateukei, rode, filopos, autos, ede, paresti, kaiten, macairan, lambainei, kai, tumptei, tom lucon, rode aspirei, kai, meu Deus, espera. Catapiltei, prosten, yen. Isso, muito bem. Muito bem, Cíntia. Aí agora, vamos traduzir. Rodepapos, o avô e o avô. Éder, já. Eisacron, touros. No topo, no lugar mais alto da montanha. Eisacron, touros. Requei, chega, chegou. Caiton, licon, e o lobo. Rorai, vê, vê o lobo. Cai, boai, e grita. Eu te deuro, Filipe. Vem cá, Felipe. Medíocre, não persiga alepanelte, mas volta, mas retorne. Epanelte, retorne, volta. Nunde, e agora, Roargos, ton licon, o Argus, o lobo, Odax, com os dentes, Lambanei, pega o lobo com os dentes, Cai cateque, e o prende, e o mantém, Rode Filipos, e o Filipe, Autos, e o Filipe ele mesmo, o próprio Filipe, Eder Parestin,
já está presente, já chegou. Kai ten makairan, e a faca, e a sua faca, a faca do Felipe, Lambanei pega, e Felipe pega a sua faca, Kai triptei, e fere Ton Licon, fere o lobo. Rodê, e ele aqui é o lobo, né? Mudou o sujeito. Aspire, ele se contorce, né? Cai, catapiptei, e cai, né? Para baixo. Prostengen, no chão, na terra, né? Ele estremece e cai em direção à terra, no chão. Agora, próximo parágrafo. Se tiveram alguma dúvida no outro parágrafo, todo mundo está conseguindo acompanhar minha leitura, minha tradução? Tá perfeito, professor. Tava com saudade. Ah, tá bom, Deus. Mas aí, vocês aí, gente, alguém aí teve alguma dúvida, não conseguiu entender a tradução, as palavras? Ei, professor, só uma dúvida. Quanto à pronúncia, o Lincoln, como é que se pronuncia? Lincoln ou Lucon? Você tem que pronunciar com o I francês, né? Lucon, Lucon. Mas é uma. Ninguém vai te discriminar se você não conseguir produzir um I francês, né? Porque quando o Y aparece assim, sozinho, como vogal, ele vai ter esse som, né? Na pronúncia reconstituída do grego, com o som de U, U. Você tem que fazer os lábios arredondados e ficar com a língua assim, né? Plana, né? Por dentro você fica com a língua plana, mas com os lábios arredondados. Então você faz U, Lucon, Lucon. Mas se você acabar falando Licon ou Lucon, não é um grande problema. Pense na palavra déjà vu. A palavra déjà vu vem do francês e ela é pronunciada déjà vu. Mas aqui no Brasil as pessoas falam déjà vu. Entende? Sim, deu certo, professor. Então, olha, se alguém falar Lucon ou Licon, não é um grande problema. Ninguém vai criticar. Tranquilo, né? Continuando. Quem pode ler agora este parágrafo? Espera, esse aqui já foi lido. Quem pode ler agora esse? O professor, posso ir? Danilo, por favor. Só o meu grego não é perfeito, então vou tentar dar uma melhor aqui. Todo mundo aqui está aprendendo. Talpa de Prosculei, Popapos, Caiton, Lincoln, Forai, Epiteguei, quem menon, Talmazei, Okai, Alguém, Propai, a tela do senhor caiu aqui para mim, ó. Vem sim, Mala, Andreus, Rimegas,
Gai estin Prolincos, Kai agrios, Sundem, Oarg, Arge, não sei, Argatus, Eikon, Eugai, tá, Próbata, Puleites, Nudei, ó Felipe, Oicade, Spilde, Regai, Meta, Depo, Etelei, Gignosquei, Pou, Eicai, Ti, Pasqueis, eu acho. Isso. Muito bem, Danilo. É assim mesmo. Tem que exercitar. Então vamos aqui fazer a leitura novamente, traduzindo. Entalta de. Então, neste exato momento, Proscorei se aproxima Ropapos, o avô, Cai e Tonlicon Horai, o lobo, vê Epitengen sobre a terra, Queimenon, deitado, caído, jazido, né? Calmadzei, se admira, então, portanto, cai, e euge, muito bem, ó pai, ó garoto, Recim, diz, malandreiosei, você é muito corajoso, tu és muito valente és. Megas gar estin rolicos, grande, pois, é o lobo, cai agrios e selvagem. Sude, e você, e tu, ó arge, ó argos, agatos e kion, bom és cão, tu és um bom cão, você é um bom cão. Eugar, bem, pois, tá próbata as ovelhas, filáteis, vigias, guardas, pois você guarda bem as ovelhas. Nunde, e agora, ó Filipe, oicade speude, para casa se apressa para casa, regar, pois há meter, a sua mãe, né? Fica implícito. Depo, com certeza, etele, quer, gignosque, saber, puei, onde você está, onde tu estás, caiti pasques, e o que sofres, o que acontece com você. E aqui no vocabulário complementar ele tinha dado, né? Talta, naquele momento, Queimenon, colocado, deitado, já euge, muito bem, eu, bem, depo, eu suponho, certamente. Teve alguma dúvida aqui nesse parágrafo? Não? Oi, professor, só uma pergunta. Na hora da. Pode voltar só para o texto só para eu identificar a palavra? Qual a palavra? É essa aqui, ó. Oarg. Eu li na hora Oarg, mas ficou como Oargo. Mas por quê? Que Aqui, está do lado esquerdo de Áratos. aqui essa aqui, Oarg, é o É, nome que do está do lado cachorro. dele. Sim, é Oarg, Oarg, é o nome do cachorro, Oarg. O gama não vai ter esse som
de J no português, como G, né? É o argue, o argue. Deu para entender? Deu sim, deu sim. Pois é. Continuando. Aí aqui, quem gostaria de ler esse próximo parágrafo? Eu, professor. David Araújo. Tudo bem, David? Joia. EPID, oikia, proscorousin, sumiu aqui, aqui. Proscorousin, metera, orosin, romen, parros, opeudei, pros, autentai, pantalegei. Rede, arata, alete, leges, Tessin, eu, roupai, mala, Andreios, alidu, proscore, melita, apotes, crenes, eltedeuro, homelita, cai, acui, rogar, Filipos, licon, apectone, romen, parros, anta, altislegei, redemelita, mala, almatei, cailegei, oti, cai, roagos, cai, Filipos, mala, Andreioi, si, cai, escuroi. Sim, muito bem, muito bem. Eu só estranhei você falando papos. Você leu parros. Estranho porque tinha. Você leu o pi no começo da palavra como pi, mas os outros dois pis no meio da palavra você leu como se fossem R's, mas com outros dois pis. Então era papos, papos, papos. É o avô, o avô. Professor, Hum. tem alguma diferença quando tem uma palavra, uma letra dobrada, no caso, papos? A gente, em italiano, quando tem uma letra dobrada, a gente pronuncia bene, mas enfatizando mais. No caso, papos, é papos ou papos? Como se estivesse prendendo. Você deve pronunciar aprendendo, mas se não conseguir, também ninguém vai te julgar, porque como é uma língua antiga, né? Ninguém vai te julgar. Mas as gramáticas elas falam, né? Na pronúncia constituída que haveria, né? Uma pausa, né? Papos, papos, né? Você faria uma pausa, né? Tudo bem? Continuando. Aí aqui. EPD e quando teioikia da casa, né? Proscorussem se aproximam, tenmetera, a mãe, Rorossi, eles veem a mãe, Romenum, então, por um lado, Papos, o avô, né?
Speldei se apressa pro saltem, até ela, para ela, em direção a ela, caipanta e todas as coisas e tudo, leguei, e fala, e conta tudo, né? Redê, e ela, aqui é a mãe, Redê, aqui é ela, a mãe, ara taleté legueis, acaso a verdade, as coisas verdadeiras, dizes, você está falando a verdade? Fecim, diz, Eugue, ó pai, muito bem, ó garoto, malandrei osei, você é muito corajoso, tu és muito valente. Alidu, mas veja, proscorei, se aproxima, remelita, melita, a Melissa, apotescrene, vindo da fonte, do chafariz, do poço. El tedeuro, ó Melita, vem aqui, ó Melissa, ó Melissa, caiaque, e escuta, é o imperativo, rogar Filipos, pois o Filipe, licon apectonen, matou um lobo matou. Romenum, e então, por um lado, Papos, o avô, Panta altis legei, tudo fala outra vez, novamente, de novo, altis, de novo. Redê, e a Melita e a Melissa, Mala Talmadze, se admira muito, Cailegei, e diz, Roti, Cairo Argos, Cairo Filipos, que tanto o Argos quanto o Filipe, ou ambos, o Argos e o Filipe, malandreios eisi, caisquiroi, muito valentes, muito corajosos são e fortes. Então, ambos, ela diz que ambos, o Argos e o Filipe, são muito corajosos e fortes. Esquiroi, fortes, capazes. Aí aqui ele tinha dado panta, né? Tudo, todas as coisas, taleté, as coisas verdadeiras, a verdade, a pectonen, matou. Aí aqui tem mais um parágrafo. Quem gostaria de ler aqui esse parágrafo? Tem umas 10 pessoas aqui ainda. Alguém aí mais gostaria de ler? Hoje aqui temos a Dalgisa. São 9 horas, temos a Dalgisa, Alexena, Cibele Jucá, Cíntia da Silva, Danilo Quintela, David Araújo, Glaidson Silva, Jonicélio de Almeida, Paulo César e Raul Cornélio. Algum de vocês gostaria de ler este parágrafo? Bom dia, professor. Alex, Tá? pode, Alex. Epeita de ré meter num de eutedeuro ó file fecim cai catidze met remon hipo toi dendroi mala ga camneis sim
D. Omelita. Katize kai sim. Akuete ege ga melo. Calon miton rimei. Leguei. Isso, muito bem, Alex. Então vamos traduzir agora. Epeita de, em seguida, depois, remeter a mãe, nunde, e agora, el tereuro, vem aqui, ó filha, ó querido, Fecim, ela diz, kai katidze, meterhemon, e senta conosco, hipotoidendroi, debaixo da árvore, malagar camnes, muito, pois você está cansado, pois você está muito cansado, pois tu estás muito cansado. Sude, e você, e tu, ó Melita, ó Melissa, Katidze Kaisu, senta também tu, senta também você. Acoeteum, escutem então, ouçam então, Egó, Gar, pois eu, Melocalon Mithon, eu estou prestes a, Melo é isso, eu estou prestes a, na ideia de futuro. Calon Mithon, uma bela história, um belo mito, Rimin, para vocês, para vós, leguem, né? Contar. Eu estou prestes a contar um belo mito para vocês. Eu vou contar um belo mito para vocês, uma bela história para vocês. Aí ele deu meterhemon, como conosco, Camnes, estás cansado, Melo, mais infinitivo, desejo, estou prestes a. Então, desejo contar um belo mito para vocês. Podia ser também a tradução. Aí aqui também tinha aqui Rimin, a voz, vos contar, leguem, dizer, narrar, contar. Aí mais um parágrafo aqui. E tinha também, eles desejam, epitimussi. Quem gostaria de ler mais esse último parágrafo aqui? Posso tentar aqui. Cíntia. Romenum. Isso. Romenum capos cateudem malagar camnei oide paides. Pera. Fala, meu Deus. Eu esqueci como é a pronúncia dessa. Deixa eu olhar aqui não. Tá. Malagar camnei roide paides cati zoutsim ropô tondendroin cai acolsim. É isso? Não, é acus. Acus. Epitumum-se gar aconem. Não, acuem. Acuen. Gar acuen tom muton. Muton. Ah. Tá bom? Sim, tô com dificuldade aqui só para fixar essa pronúncia. Mas se acalme, acontece. Mito. Não é um Mython.
Não é um problema. Você vai Continue. fixar com os tempos. Calma. Então, Romen papos cateudei. Então o avô dorme. Malagar camne, pois está muito cansado. Roi de paides, mas os garotos, as crianças, catidzusim, sentam hipotoidendroi debaixo da árvore, cai, acuam-se e escutam eptimulsin, pois desejam pois querem, né, desejam, acuem, escutar, tomiton, mython, escutar o mito, escutar a história. Aqui ele deu aqui na construção de palavras. Teve alguma dúvida aqui, gente, sobre esse parágrafo final? Só a pronúncia daquela palavra que a nossa colega se enganchou, eu me enganchei duplamente mais. Mas isso é aos poucos você vai se acostumando, calma. Caditsusin. Como é que o senhor poderia repetir? Catidzusim. Catitsusin. Catidzusim. Catitsusin. Isso. Catitsusin. Quer dizer o quê? Dormem. Melhor dizendo, sentam. Eles sentam. Ô, colega, essa palavra é difícil, é pior do que a Adalgisa. Eles sentam. Catidzusim. Catitsusin. Essa palavra catitsusin e a outra também que está no vocabuláriozinho abaixo, como que é a pronúncia dela? Eptimulsin. Não consegui. Eptimulsin. Eptimulsin. Isso. Eptimulsin. Isso. Eptimulsin? Eptimulsin. Aquela que está ali depois de acuoções. Acuosim. Acuosim. É essa que está eptimulsin. Isso. Como é, professor, essa palavra? Eptimulsin. Eptimulsin. Isso. Mulsi. Com I, né? Isso. Aqui. Mas essa ainda não é pior do que a Eptimulsin. Eita. Eu vou ter que tentar essas palavras sem separar. Eptimulsi. Mas aquela catitsusin. Isso. Catitsusin. Um dia eu aprendo. Vou treinar. Obrigada, professor. Bom, aí aqui, nessa parte, na construção de palavras, ele vai dar alguns verbos e alguns substantivos. E ele quer que você relacione. Boal é eu grito, gritar. Reboé é o grito. Timal é honrar, eu honro. E retime seria a honra, mas também pode ser uma espécie de taxa, um preço, né? Hormal, eu ataco, eu inicio. Rehormé seria uma coisa como o início, a partida. Nikal, eu derroto, eu venço. Renike é a vitória. Teleutal, eu termino, eu morro. Reteleuté pode ser tipo o final, a morte. Aí aqui, olha, uma informação sobre a concordância entre verbo e sujeito. Quando o sujeito for neutro, plural, como tá próbata e tá árotra,
que é as ovelhas, e os arados, o verbo costuma ir para o singular. Então eu digo tá próbata, polin thoribon poiei. As ovelhas fazem muito barulho. Você pode também tentar fazer uma coisa assim, tipo o rebanho, traduzir para um coletivo, se houver, né, um coletivo. O rebanho faz muito barulho. Taarotra mikra estim. Os arados são pequenos. Então, aqui já não tem um coletivo para arado. Então, você tem que botar o verbo no plural na sua tradução. Então, você tem que dizer, os arados são pequenos. Está dando para entender? Tá sim, professor. Então, explica para mim, Cíntia, o que você entendeu? Vala, meu Deus. Ai, não sei explicar, eu tô pensando aqui, mas... Mas aí, no caso, é só se o sujeito estiver no neutro que o verbo vai estar no singular, né? Isso, neutro plural. Sim. Neutro plural, verbo no singular. Essa é uma irregularidade aqui da concordância. Normalmente, o sujeito, quando está no plural, o verbo vai estar no plural também, no grego. Mas, quando é neutro plural, vai haver essa irregularidade, onde o verbo pode aparecer no singular. Tá dando para entender? Eu acho que sim. Então, vai, explica aí para mim. Ai, meu Deus, eu não sei se eu consigo explicar, professor. Tente. Eu não sei se eu consigo explicar. Tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, continuando. Mas essa aqui é uma regrinha bobinha que foi ensinada aqui. Aí agora ele vai mostrar pronomes pessoais. O grego, ele é como o português. Os substantivos, melhor, os verbos, eles têm desinências pessoais. Então, você não precisa de pronomes pessoais para marcar a pessoa do sujeito. Você pode só usar o verbo. Mesmo assim, às vezes, você usa pronomes pessoais para reforçar o sujeito. E você também usa sujeito, os pronomes pessoais, para marcar o objeto dos verbos, o objeto das preposições, e às vezes usa também os pronomes pessoais no lugar de pronomes possessivos, para dar a ideia de posse, quando eles estão no genitivo ou no dativo, porque tanto o genitivo quanto o dativo no grego podem dar a ideia de posse. Então aqui temos o ego, que é o eu, que no genitivo é emu, omu, emoi, omoi, eme, ome, isso no singular. Temos o remeis, que é nós, que no genitivo é remon, no dativo é remim e no acusativo é remas. O ego tem umas formas mais fracas, que
às vezes aparecem enclíticos, como enclíticos. Vocês estão entendendo? Eles aparecem depois de alguma palavra sem acento. Eles se ligam ao acento da outra palavra. Aí essas formas aqui, mu, mo e me, são enclíticas. Aí significa o meu, de mim, para mim, por mim, me, né? Ego significa eu, né? Remei significa nós, remon significa nosso, de nós, remim significa para nós, por nós, remas significa basicamente nos. Aí, su significa tu, você. Su ou su significa teu, de ti, de você. Soy significa para ti, por ti. Se significa te. Humei significa vós, vocês. Humon significa vosso, de vós, de vocês. Humin significa para vós, por vós. Humá significa vos. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, né? Aí agora, essas formas aqui, mu, emoi, eme, su, so e ses, são usados no começo de orações e não depois de palavras, né? Então, tipo, eme, u, se, remelita, filei. Então, a Melissa me ama, ela não te ama e não a ti. A Melissa ama a mim e não a ti. Está fazendo uma ênfase, né? Aí, depois de preposição, também elas são usadas, essas formas enfáticas, acentuadas. Likos, hormai, epemei. O lobo lança-se sobre mim. Não é sobre outra pessoa, é sobre mim. A exceção, prosme. Então, a preposição pros costuma pedir a forma enclítica, né? Me, prosme, em direção a mim. Aí a terceira pessoa. A terceira pessoa, você tem, quando não é o sujeito, quando é assim, no genitivo, dativo e acusativo, normalmente a gente usa esse pronome adjetivo autos. Então a gente diz autu, para poder dizer dele, autói, para ele, às vezes também para dizer dele, autônomo, para dizer a ele, né? Autés, dela, autei, para ela, auten, autu, dele, autói, para ele, autor, né? Ele ou ela, para ele ou para ela. E o que o plural, auton, deles, autores, para eles, autus, os, auton, delas, autais, para elas, autás, as, auton, delos, autores, para eles, autá, eles. Então, aqui, a gente, por que não colocou aqui o nome nativo? Porque o nome nativo, quando é usado com esse pronome adjetivo, ele às vezes não significa ele significa outras coisas. Quando ele está nos outros casos, é mais fácil ele significar ele, ela, mas quando ele está no nominativo, ele pode significar o próprio, o mesmo. Por isso que ele não colocou aqui na tabela. Então ele deu o exemplo aqui, Roró tenoiquia, eu vejo a casa, Rorais alten, você a vê, Fero toárotron, eu carrego o arado, se auto o feres, você não o carrega, você não o está carregando, você não está carregando ele, o arado. Está dando para entender?
Entender dá para entender, professor. O que eu acho complicado é fixar, né? Memorizar isso aí. É difícil. Sim, Só com muito exercício, viu? sim, mas olha, Professor, as terminações desse pronome são muito parecidas com a do artigo e da primeira e da segunda declinação. Não é, você tem que conseguir associar as terminações. Qual era a pergunta que ia fazer a moça? Que moça, professor? Não Ah, sou era eu a a moça, com Dalgisa. certeza. Então não sou eu, então não é a moça. Eu não sei, claro que eu não podia me identificar com a pergunta da moça. Que moça? Jesus! É 62 anos isso. na lata, a pessoa tem que ser sua mãe. Falou a moça, eu nem, claro que não sou eu, deve ser alguém aí. Tá? Eu Que não. foi, Adalgisa? Poxa, Fale. cadê que burro na água, como diz meu pai, professor? Porque, Ô, é porque professor, na foto, né, pessoal, ela tá jovem. essa foto eu tinha 43 anos, agora a coisa é bem diferente. Caiu tudo, eu tenho 62 já. Professor, eu queria saber onde é que tem esse material para eu buscar, para ler, para estudar, para escrever, para me reciclar aí. Tá Não, onde ele? está tudo lá na sala. Tem que procurar lá na sala do Google Classroom. No Classroom, né? Ah, Isso, vou dar uma chegada lá, viu? Depois da aula eu dou uma chegada. Daqui a pouco eu tenho que me ausentar porque eu vou dar aula de piano. tudo bem. Aí, infelizmente, mas eu volto, de 11 horas eu volto para o finalzinho da aula, o rabichinho da aula, Tudo até bem. meio-dia. Aí aquele, por exemplo, ele deu um exemplo do texto que apareceu. Então, Roxantias aire ton liton, aire auton. Então, o Xantias levanta a pedra. Ele a levanta, auton, a ergue, né? Auton. Auton aqui está no masculino, que ele está concordando com o tom liton. Tom liton é masculino. A pedra aqui no grego é masculino. Agora, toarotron é neutro. Toarotron. Então, O autor, arado. autor está no neutro. Então, se autor o feres, tu não o carregas, o arado. Vocês percebem a diferença em autom para autor? Onde é que está o autor? Autor está na frase de baixo e autom está na frase no meio do parágrafo. Ah, estou vendo, outono, autor. Ah, é, sim. Substantivo que ele... Aham, Liton. Liton é masculino, né? Para a gente é feminino. Isso, mas no grego é masculino. E Ai, arotron é neutro. No grego aqui, autor aro. está neutro. Porque concorda com Aurotron, né? Isso. Interessante, grego é lindo. Aí aqui, continuando aqui, aí ele pede para você procurar umas palavras lá, você pode procurar. A questão aqui da posição predicativa e da posição atributiva. Isso aqui é uma coisa chatinha. Você vai deixar esse exercício para a gente fazer? Hã? O senhor vai deixar esse exercício para a gente fazer no Classroom, aí a gente faz e manda para o senhor? Pode fazer só por fazer, por enquanto. Eu não estou querendo receber, não. Até porque você já deve ter feito, já. Continuando aqui. Olha aqui. Posição atributiva. Vamos explicar o que é posição atributiva. Recalé, oiquia, reoiquia, recalé. Significam a bela casa. Na ordem, tá assim, a bela casa, a casa, a bela. Mas as duas expressões é para serem traduzidas como a bela casa ou a casa bela.
Deu para entender? Sim, sim, Então, perfeitamente. As duas têm a mesma tradução. isso não é para traduzir como outra coisa. Por quê? Porque Outra coisa. o adjetivo calé, ele está antecedido por um artigo. Calé é o adjetivo, bela, e ele está antecedido pelo o artigo ré. Então, aqui, no primeiro caso, é ré, calé, oiquia, a bela casa. E no segundo caso, ré, oiquia, ré, calé, calé também está acompanhado de um outro artigo, ré. Então, é a casa, a bela. E aí, por isso... A tradução poderia ser, nessa segunda frase, professor, me desculpe. Ré, oiquia, ré, calé, poderia ser a casa é bela? Não. Do verbo ser? Não, não poderia. Porque as duas palavras estão acompanhadas de um artigo. Até porque, né, professor, teria que ter o verbo, né? O verbo Não teria. A gente vai tentar justamente explicar isso. Não precisa ter o verbo. Mas o problema é que, como está com as duas palavras com o artigo, a gente sabe que não tem um verbo implícito, um verbo escondido. Entendem? Não. Tá, assim, você tem que entender como isso aqui sendo não sendo uma equação. Não é para você entender isso aqui como uma equação. É para você entender isso aqui como se fosse uma expressão só, como se fosse um conjunto. O senhor falou no meu calo, matemática, equação, eu estou me coçando aqui, professor. Mas deu para eu entender aqui, quer dizer que não tem verbo implícito, é isso? Como em português. Não tem. Aqui Ele não tem essa história de não é, um verbo nesse caso aqui, não é para entender verbo implícito, porque antes do adjetivo tem um artigo. Sim. No primeiro Quer dizer, caso, em grego, o verbo, quando aparece, ele aparece mesmo, ele está lá. Não é isso. A gente sabe que o verbo aqui, não tem verbo implícito aqui, porque o adjetivo está acompanhado de um artigo. Então, aqui ele está na posição que a gente chama de atributiva. Atributiva. Ele é um atributo. Ele não é predicativo. Ele é um atributo. Agora entendi. Ele é um atributo. Eu estava pensando no predicativo, agora sim entendi. A gente sabe que ele é um atributo da casa. A casa ser bela é um atributo. A gente sabe que ele é um atributo que ele está acompanhado de um artigo, o artigo ré, aqui no caso. Certo. Ré, calé, oiquia, ré, oiquia, ré, calé. Oiquia, ré, calé. Sim, professor, agora entendi. Agora, é o atributo da casa, isso. O calé. Aí é que ele deu aqui outros exemplos. Um exemplo bem mais caixinha dentro da caixinha. Recursivo. Tó, enterridria, rido. Aí, a água na jarra. Torrido, tó, enterridria. Tó, enterridria, rido. E torridor, tó, enterridria. Ambas expressões significam a água na jarra. Por quê? Porque o enterridria, que é na jarra, está acompanhado do artigo to. Na primeira expressão,
tá dentro, tá como se fosse um sanduíche ou um envelope. To, enterridria, rido. A, na jarra, água. E a segunda tá como se fosse um aposto. Torrido, to enterridria. A água tá na jarra. Isso aqui também é posição atributiva. Posição atributiva. Não é posição predicativa. Não tem verbo implícito aqui. Tá. Aí agora, posição predicativa. Agora vai aparecer o verbo implícito. Kalé, reoikia. Reoikia, kalé. Aqui, você tem o verbo implícito. Por quê? Porque kalé não tem, antes dele, um artigo, ré. É kalé, reoikia. Então, você entende. A casa é bela. Reoikia, kalé, você também entende. Reoikia, a casa é bela. Vira uma equação. Tá entendendo? Se eu digo bela, a casa, você, no grego, você entende. A casa é bela. Se eu digo a casa bela, você entende. A casa é bela. Entendido. A diferença está justamente no ré. Porque não tem um artigo antes. Antes do kalé. Isso. Ali naquela expressão lá em cima, se eu tiro o to, se eu tiro o to daqui ou daqui, aí você vai entender assim, que a água está na jarra, dentro da jarra. Se você tira o to daqui, ou se tira o to daqui... Se tirar esse to na primeira frase, ficará em toi, udria, udro, udor, não sei dizer essa palavra. Hydor. Udor. É um idor. Certo. Sem esse to, né? Sem o to. A mesma coisa de baixo. Você vai entender. Os dois to, professor. Udria, to, ente, udria na segunda. Seria udria, entoi, udria. Isso? Na primeira, sem esse to. Primeira só tem um to só. Certo. A segunda tem dois. Isso. Se você tira... O senhor está querendo dizer que você tirar os dois to da segunda? Se você tira o to da primeira, fica o que você entende? Uma água está na jarra. Na jarra. E se você tira o segundo to, se você tira o segundo to da segunda frase, você entende. A água está na jarra. Está na jarra. Tirando os dois to, certo? Entendido. Beleza, esse assunto é gostoso, hein? É nada, é chato, porque é para ser uma besteirinha, mas complica. Mas essas besteirinhas é que fazem a diferença. Pois é. Aí, olha essa frase de baixo. Aí aqui ele dá os adjetivos possessivos. Não são só no genitivo, eles são possessivos em todos os casos, né? É meu, teu, né? Nossa. Meu, teu, nosso, né? Meu, teu, nosso, vosso. Então aqui é meu, minha, meus, minhas, né? Aqui, né? Que é o emoi, emoi, emai, emá, emu, emon, emoi, emei, emoi, emois, emais, emois, emon, emen, emon, emus, emas, emá, eme, emé, emon, emoi, emai, emá. Isso aqui vai concordar com o adjetivo que estiver fazendo referência. Aí aqui
Aí aqui ficou aqui um fora do lugar, que Essa pessoa singular? Isso. Tua, teus, A tuas. segunda do singular ficou aqui um pouquinho fora do lugar, porque são colunas. Eu botei em colunas aí. Ah, tá. Aí, por causa que eu incluí mais alguma coisa no texto, aí ficou fora do lugar. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Nenhum problema, professor. Que legal. Gostei dessa tabelinha aqui de adjetivos possessivos, viu? Boa. Pronto, aqui, ó. Teu, tua, teus, tuas. So, sé, son. Sois, sai, sa. Su, sé, su. Son, son. Sóis, sói. Não tá dando Sois, para sei, ver. sói. Sois, sai, sois. Son, sen, son. Su, sa, sa. Não tá Se, aparecendo. sé, son. Sois, sai, sa. Como é? Não tá aparecendo. O professor só tá aparecendo emói, emai, emá. Não, porque Aqui você pra deve gente. ter dado zoom. Você deve ter dado zoom. Dei. Ah, tô vendo aqui do outro lado. Eu sou cegueta, professor. Quem é cego tem que aumentar bem muito, senão não vê. Tudo bem, tudo bem. Tá, Agora eu vi. então, isso aqui são adjetivos possessivos que eles concordam com o substantivo. Eles não têm ideia de ele, né? Vão aqui, Esse genitivo plural é tudo igual, não é, professor? A pronúncia também? O genitivo plural é tudo igual, é isso? Sim. Aí aqui, continuando aqui. Aí a primeira aqui do plural, a primeira do plural seria nossas, nossas. O nosso, nossa, nossos, né? Nossos, nossos. Nosso, nossa, nossos, nossas. Remeteros, remetera, remeteram, né? Remeteram, remeterai, né? E vai, assim por diante. Aí aqui a segunda pessoa do plural, vossos, vossas, remeteros, remeteros, remetera, remeteram. E aí por diante. E lindo! Aí amei essa tabela. Aí aqui, uns exemplos aqui para você ver como é que eles são usados. Aqui estão alguns exemplos. Romen, emos, kion, ton, likon, dioke, ode, kion, rossos, pros, rodon, catidze. O meu cão, enquanto o meu cachorro persegue o lobo, enquanto o meu cachorro persegue o lobo, o teu senta-se no caminho, na estrada. Então, ele fica aqui na posição atributiva. Esse pronome possessivo, ele fica na posição atributiva, entre o artigo e o substantivo. Às vezes, acompanhado do lado do artigo. Romen remeteros pater ponei entoi agroi. Rode remeteros argosestim. O nosso pai trabalha no campo, mas o vosso é preguiçoso. Então aqui, né? Esse men e esse de, ele pode aparecer entre, né, entre o atributo, né, e o artigo. Mesmo assim, o atributo vai continuar na posição atributiva. Tudo bem? Esse men e esse de. Para vocês saberem, esse men e esse de. Ele pode aparecer entre o artigo e o atributo. Esse men e esse de podem aparecer entre o artigo e o atributo. Rokion nemosestin. Aí aqui, olha, ele já está na posição predicativa. Olha. Aqui, olha, um exemplo na posição predicativa. Só que aqui o verbo não está só no segundo caso que o verbo está implícito. Rokion nemosestin. O cachorro é meu. Usos. Não teu. Não é teu.
Então, na segunda oração, fica implícito o estim. O estim só aparece só na primeira. Mas, na verdade, não precisava aparecer nem na primeira. Podia dizer só assim: Roquio nemos, usos, o cão meu, não teu. Se quisesse tirar o estim, se quisesse apagar assim, esse estim aqui, se quisesse apagar esse estim aqui, podia. Cadê aqui? Se quisesse. O meu mouse está travando. Sem perder o sentido da palavra, professor? Sem perder o sentido da frase. Apagando o destino? Sem perder o sentido da frase. O sentido de posse? Isso. Então seria. Meu mouse está travando. Qual deles seria o mais usado, hein, professor? Mais usado. Com o destino ou sem destino? Nos textos, Mas encontrar sem o estim. Sempre para confundir a cabeça da gente. Ouviu? Então, nos textos a gente encontra sem estim. Encontra. O estim vive sendo subentendido. Vive sendo subentendido. Você vai ler, aí o estim fica sendo subentendido. Não é? Você vai ler textos filosóficos, textos das peças de teatro, né? O estim sempre sendo subentendido. Certo, porque era mais comum para eles dizerem o cão meu. O cão não meu, teu. não teu. Isso. Essa era a maneira mais usual deles dizerem isso. Coloquial. Coloquial, né? Isso. Aí aqui ele está falando aqui que existe também o autôs no genitivo, dando a ideia de seu, sua, seus, suas, né? Autu, autes, autu, autona, autona, autono. Vai dar a ideia, né? De posse também. Mas aí aqui ele vai dar um exemplo aqui. O avô, Ropapos, proston paida, treque. O avô corre em direção ao rapaz. Rodeten macairan, autu, lambane. Mas ele, o rapaz, pega a faca. Aqui está errado. Deveria ser a faca dele. Está um erro de digitação bem aqui. A faca dele, do avô. Então, olha, aqui ele usou autu, porque aqui dá a ideia, ele não usou, ele dá a ideia de que não é do sujeito dessa segunda frase, esse dele aqui é do sujeito da frase anterior. Tá dando para entender? O autu, ele não faz a referência ao sujeito dessa oração. Quando tem assim, rodê aqui, esse rodê, ele faz referência ao rapaz, ao Tom Paida. Mudou o sujeito aqui da oração. Mas o autu, quando diz dele, continua fazendo referência ao sujeito da primeira oração, que é Ropapos. E ele também aparece na posição predicativa. Não tem um artigo aqui. Não é roautu ou tuautu. Não diz assim, roautu. Aqui vai ser autu apenas. Não é que fique implícito um mas
ele está aqui, né? Depois do Macaira. Macaira. Não vai ser assim, ten autu Macaira, nem autu, nem ten auten, ten autu Macaira. Nunca vai ser a sua faca, vai ser sempre a faca dele. Caiu a internet, gente? Parece que caiu. Esperando uns minutos aqui para ver se a internet volta. Pronto. Voltou. Aí está o senhor, professor? Tudo bem, gente? Voltamos aqui. Que bom. Pronto. Pois é. Aí aqui, o que eu estava falando? Eu estava tentando explicar que o autu, ele nunca vem lá na posição sanduíche. Porque no português a gente diz assim, a sua faca, não é? A gente não diz assim, a sua faca. Uhum. Mas você nunca vai dizer tenautu macaira. Você nunca vai dizer tenautu macaira. Você sempre vai dizer ten macaira autu. Então vai ser a posição vai ser sempre depois do substantivo. E aí, então, por isso, e sem acompanhamento de artigo. Por isso, a gente vai dizer que está na posição predicativa. Mas não é que fique implícito um verbo. Caiu a internet? Eita. A internet está caindo aí, gente. Sim, então vou passar para o próximo exemplo. Recore Mara Kamnei, Mala Kamnei, Reun Meter Tenhidri Altes Fere. A moça está muito cansada, então a mãe carrega a jarra dela. Então, Altes não é dela, da mãe, é dela, da garota.
Normalmente, de novo, depois do substantivo hidria. Essas explicações gramaticais às vezes cansam. Aí aqui Mas são tão boas, você não sabe como me ajuda. Pois é. Vamos continuando aqui. Roi paides, entoiagroi menos-se. Roi de pateres, tusquinas autono, oicade agusse. Enquanto os rapazes permanecem no campo, os pais conduzem os cães deles para a casa dos rapazes. Então, auton aqui fazem referência a paides e não a pateres. Aqui, Rofilipus ten macaira lambanei kai tiptei ton licon. O Felipe pega a sua faca e fere o lobo. Como é que a gente faz para poder fazer referência ao sujeito? A gente não precisa usar assim, alten, melhor, autu, altes. Normalmente, quando você coloca no objeto o artigo, né? Aqui, ten, esse ten, ele já determina de uma maneira que você subentende que essa faca, quando eu digo assim, Felipe pega a faca, você subentende que não é qualquer faca, é a faca que pertence ao próprio sujeito, ao Felipe. Tá dando para entender? A faca pertence ao próprio sujeito. Isso está designado onde? A gente subentende porque mácara está determinado pelo artigo ten. Ten. Isso. O ten, ele faz com que a gente subentenda que a faca não pertence a outra pessoa. A faca pertence ao próprio Felipe. Quando assim, seria sua? Por isso a gente pode traduzir como sua. É um artigo. A gente pode traduzir como a faca. A faca. Mas você pode traduzir também como sua. Porque do Felipe. A faca do Felipe. Isso. Filipos. Certo. Obrigada, professor. Suas explicações são muito importantes, professor. Exemplo. Faz toda a diferença. Assim, eu queria perguntar se vocês aí que eram do presencial não virão mais para cá. Porque aí eu vou acabar parando de vir para cá, porque aqui eu dependo da internet do meu celular, e aí às vezes ela falha, né? Principalmente no final do mês. No final do mês, ela tem pouco, né, dados, e aí ela falha. Então, olha, a impressão que eu tenho é que assim, os alunos que eram do presencial migraram agora para o online, né? Não estão mais frequentando, porque pagar ônibus e sair de casa no sábado é muito cansativo. Então, como talvez porque eu vinha para cá por causa do prazer de encontrar as pessoas. Eu gosto de ver gente, sabe? Sou muito antissocial, mas eu gosto de ver gente. Mas como o pessoal não está vindo mais, eu acho que eu vou fazer a videoconferência de casa mesmo, porque lá a internet é fixa, né? A internet é do bairro, não vai. É o Wi-Fi.
não tem tanta flutuação, né? Não tem tanta flutuação. Tem flutuação também. Às vezes a internet lá do bairro dá problema também. Os criminosos, eles querem fazer uma máfia lá para poder dominar a internet do bairro. Sabia, Dalgisa? Que horror! Eles estão querendo forçar a internet lá do bairro a trabalhar para eles. Mas por enquanto lá de perto de casa ainda não foi derrubada pelos criminosos e ainda, que eu saiba, ainda não está sob o domínio dos mafiosos. Então, querem deixar as pessoas prisioneiras a eles, né? Isso. Reféns, não é? Cidadão de bem refém deles. Pois é complicado. Mas, então é isso. Eu acho que na semana que vem eu talvez transmita lá de casa, a videoconferência. É mais seguro para o senhor, professor, do que para ir. Só se o pessoal aí do presencial disser alguma coisa, mas eu acho que seria interessante migrar para o Não, pois é, porque online. como não veio ninguém na semana passada e não veio ninguém hoje, e me deu o trabalho de trazer projetor, não sei o quê, ficar dando essas coisas, tá entendendo? É complicado. Bom, aí aqui, continuando, só para terminar aqui esse ponto. Aí aqui, o exemplo, se ei roruios mu roagapetos, tu és o filho meu, o amado, tu és o meu filho amado. Aqui, o mu, ele aparece, né, como ele está na versão enclítica, ele aparece depois de ruios, né? E aí ele ocupa a posição predicativa, não ocupa a posição atributiva. Diferente do inglês, diferente do português. Isso aqui ele está chamando a atenção disso aqui, tudo porque no inglês, quando a gente diz his, my, her, né, yours, tudo, né, antes do substantivo, né? Assim, se eu digo assim, my pen, né, your pen, tudo não é antes? Sim. Mas no grego, não. No grego, né, a maioria lá aqui dos possessivos é depois, né, do adjetivo. E aqui o que você tem aqui como exemplo aqui de um possessivo, algo que funcione como um possessivo que vem antes, é o artigo, que dá uma ideia de posse, né? Quando eu digo Philippus ten macaira, né? A faca, né? Aí dá a ideia de, não é qualquer faca, é a faca dele. Tudo tranquilo? Sim, gente. Aí a gente agora vai fazer, né, o intervalo. Daqui a uns 20 minutos aí a gente volta.